Olá, para você que nos assiste aqui pela TV Câmara, o canal do Legislativo, eu sou Matheus Camargo, está começando agora o Questão de Ordem. Nesse programa, você fica por dentro da atividade parlamentar aqui da Câmara Municipal de São José do Rio Preto. O nosso convidado de hoje é o vereador do Progressistas, o vereador Odélio Chaves. Muito bem-vindo, vereador. Bater um papo sobre o mandato, sobre as sessões, projetos, todo esse tipo de coisa. Seja muito bem-vindo. Matheus, queria dar um abraço a todos os munícipes de São José do Rio Preto, que a paz seja convosco. E sempre é um prazer falar com a TV Câmara e poder explicar as demandas e o anseio da sociedade através do nosso mandato, adquirido aí no ano de 2020, para que nós possamos cumprir aí os valores graníticos a qual fomos chamados. Já que o senhor falou do mandato, começou pelo mandato, vereador, vamos começar pelo começo. Primeiro mandato, esse chamado que o senhor teve para a Câmara, uma história muito bonita de como o senhor resolveu se candidatar e teve um sucesso, foi uma eleição vitoriosa e, infelizmente, assumiu num período muito turbulento do mundo, né? Uma pandemia que limita a nossa deslocamento geográfico, contato físico, esse tipo de coisa. Como é que foi a alegria da vitória e, ao mesmo tempo, essa limitação de uma pandemia que tanto tem assombrado a população? Matheus, realmente foi uma situação sui generis, né? Uma situação nunca, então, vivenciada pela história da humanidade como um todo, né? Nós tiramos um dos maiores direitos individuais de cada um de nós, que é o direito à locomoção. Então, vivemos realmente uma situação de exceção. Tivemos um projeto, esse projeto nasceu no coração de uma igreja, porque nunca escondi que a minha base é a Igreja do Evangelho Quadrangular, uma base granítica voltada para os valores cristãos, né? E esse projeto nasceu há 2 anos e meio antes desta pandemia, né? Perdão, me desculpa, retificando, 1 ano e meio aproximadamente antes da pandemia, desde o momento que tudo foi fechado. Então, esse projeto nasce no coração de uma comunidade, de uma representação, e a partir do momento que nós participamos de um pleito eleitoral, onde tudo foi difícil, a limitação a templos religiosos, a limitação às ruas, a forma de fazer a campanha, ela toda, de um modo geral, foi limitada. Então, nós tivemos muitos obstáculos para a campanha ficou muito diretamente ligada às mídias sociais e aos poucos momentos que você tinha de comunhão. A partir do momento que conseguimos a vitória, que adentramos aqui junto ao Poder Legislativo e que essas limitações foram, ao longo do tempo, sendo amplamente voltadas ao seu estado coantes, é que nós podemos ter alguma plausibilidade do mandato. Realmente foi um momento difícil, um momento em que tivemos muitos obstáculos, mas vencemos e estamos aí com valores e podendo ajudar a comunidade. É isso que nós queremos, ajudar a sociedade. Antes da gente entrar na atividade parlamentar, o homem é maior que o vereador, né? Isso é que você acabou citando, você tem uma forte ligação com a Igreja Quadrangular. Como é que foi a experiência própria mesmo de indivíduo, de ver templos fechados, as pessoas não poderem estar juntas nesse momento tão difícil? Foi muito doloroso? Olha, Matheus, se eu pudesse confessar com você, e aí abrindo meu coração para todos os munícipes, foi um momento muito difícil de ver a igreja, de um modo geral, fechada, né? Você sabe que a liberdade religiosa é um dos pilares da nossa Constituição e a fé que me salvou da onde eu estive, é a mesma fé que eu gostaria que todos tivessem o conhecimento. Foi um momento muito difícil da minha vida como indivíduo, como homem, não como parlamentar. Momento em que nós vimos as igrejas sangrarem, sofrerem com o fechamento, com a ausência de fiéis, porque a palavra de Deus fala que onde 2 ou mais estiverem, ali eu estarei. Então, o reino é a união, a igreja é a noiva de Cristo. Então, nós vermos a igreja fechada foi um momento doloroso, um momento difícil, e um momento de aprendizado e crescimento. Sim. Exatamente. Porque ao mesmo tempo que foi difícil ver as igrejas, tivemos que nos reinventar nesse período. Tivemos que ser resilientes. Então passamos a fazer as lives, passamos a instrumentalizar com tecnologia as igrejas,
para que pudéssemos, através da tecnologia, levar a palavra de Deus. Isso não é um momento para se acovardar, né? Para podermos caminhar e vermos que os obstáculos estão aí para ser superados, como todos nós superamos nossos obstáculos na vida, no nosso dia a dia. Délio, vamos falar um pouquinho agora sobre a atividade parlamentar? Opa. Trocar uma ideia sobre isso. A gente tem bastante uma pauta extensa aqui para a gente superar. Queria que o senhor comentasse primeiro a respeito de um projeto bastante meritório, bastante exitoso, que ele autoriza com que o cônjuge ou as pessoas que moram na mesma casa possam ter o nome incluído nas contas de energia, contas de telefone, enfim, nessas contas que chegam à casa. Foi pensado em que esse projeto? Justamente para ter... Pensando em quem? Então, Mateus, esse projeto ele foi pensado de uma forma a dar cidadania às pessoas, né? Eu sou advogado e militei por muitos anos na área da família e a gente via dificuldade como que as pessoas, principalmente aquelas pessoas mais pobres, mais simples, tinham de fazer os seus comprovantes de residência. Comprovar a residência. Principalmente a mulher, o convivente, as pessoas até que incluem no rol LGBT também, Sim. que tinham suas uniões estáveis declaradas em cartório, tinham dificuldades quando o titular da fatura vem no nome só de uma das pessoas. Então, esse projeto foi pensado de uma forma de dar cidadania a todas essas pessoas, né? Eu me recordo que nós tínhamos um projeto social lá na Igreja do Evangelho Quadrangular, chamava Casa Irmã Virtudes, né? Irmã Virtudes era uma viúva da igreja que deixou o seu maior patrimônio como doação para a igreja. Perfeito. Sua única casa. E na época nós fazíamos atendimentos gratuitos lá para a comunidade, atendimento jurídico, né? Sim. E muitas das pessoas tinham dificuldade de, na hora que eu pedi um comprovante de residência para entrar com a ação na justiça, eles não tinham seus comprovantes. Então esse projeto foi pensado em dar dignidade, Sim. em dar cidadania, para que as mulheres, que geralmente ainda é uma classe mais vulnerável, ela abdica de si em prol da família, né? Para que possa criar os filhos, porque a maioria das contas titulares estão no nome do homem, do marido. Então esse projeto foi pensado nisso, foi pensado nesse público também LGBT, como eu te falei, que precisa de uma comprovação de residência. Foi pensado em todos que precisam de um comprovante para que tenha, através desse comprovante, ele tenha dignidade. Para você ver tanto que foi o alcance desse projeto, que esse projeto ele foi vetado pelo Executivo e eu vou defender as razões para que nós possamos derrubar esse veto. O Executivo disse que não tinha capacidade econômica de pôr nas suas concessionárias de serviço público para que inclua o nome também do cônjuge ou do convivente. Esse é o projeto, é o cônjuge ou o convivente, de ambos os sexos. Perfeito. Então, nós contestamos esses dados porque esse projeto é um projeto que as pessoas... Primeiro requisito que nós temos, primeiro obstáculo, é dar publicidade por uma lei dessa. Nós temos que levar a todos os munícipes de São José do Rio Preto que eles saibam que existiria uma lei dessa. Conhecimento. Segundo obstáculo, não iria todos de uma vez só. O titular da fatura, ele tem que dar o seu aceite. Perfeito. Ele tem que ir junto com o seu convivente ou com a sua conviventa. Ele tem que ir junto com a sua esposa ou com o seu esposo. Então, eles teriam que ir dar o seu aceite. Então, nós não teríamos uma demanda represada, onde teriam todos de uma vez só até os órgãos. Então, nós contestaremos esse veto, entendemos que é um projeto de lei meritório, como você mesmo diz, abarcaria principalmente as pessoas da classe menos abastada, que são aquelas classes C, D e E. Então, eu até peço para o prefeito, caso derrubamos o veto, que ele sancione novamente a lei. Mas, caso contrário, será objeto de uma adinha aí. A gente, recentemente, todo mundo passou por isso numa fila de vacinação, viu muita gente com declaração que não tinha como comprovar a residência, que era de Rio Preto, com uma declaração do titular dessa conta para provar que era daqui. Quer dizer, se essa lei já tivesse valendo, né, já tivesse em ação, quantas pessoas não iam ser beneficiadas nesse momento específico, por exemplo, da vacinação, não é? Isso, Matheus. E nós entendemos, o Gabinete Adélio Chaves, porque nós somos um corpo, né, não fazemos nada sozinho, você trabalha aqui na TV Câmara, não existe um sucesso de um jornalista, existe o sucesso de uma equipe. Então, nós somos um gabinete que pensamos em tudo.
Você veja bem, vamos citar o exemplo do SEMAI, que é uma autarquia do município. O SEMAI já existe um dado, já existe uma base de dados dos titulares. Você só acrescentaria o dado daquele titular que quisesse acrescentar o seu cônjuge ou o seu convivente. Mais um campo só. Só um campo, sem custo e dispêndio nenhum. E não ia ser uma demanda represada. Então, nós não entendemos muito as razões do veto, mas estamos aí, o Executivo fazendo o papel dele e o Legislativo fazendo o seu. Vamos defender aqui e pedir para que o plenário derrube o veto do prefeito, que possamos promulgar a lei. Um outro projeto de sua autoria, que também é muito importante, muito meritório com relação a uma utilidade pública, o senhor sugere que seja estendido o prazo de concessão de permissão de autorização dos usos dos bens municipais, por exemplo, para entidades assistenciais, projetos que foram cedidos, terrenos da prefeitura, não é? Especificamente, para quanto tempo o senhor sugere que seja essa extensão? Matheus, esse projeto ele é um projeto que nós modificamos o artigo 111 da Lei Orgânica do Município, né? Essa lei prevê que seja dado um tempo de 5 anos para as concessões, as permissões e as autorizações de uso de bens imóveis do município. Nós, originalmente, esse projeto, nós prevíamos e tiramos até o exemplo de Araras. Araras é uma cidade natal do irmão César, meu chefe de gabinete, e vimos que lá em Araras, as concessões e permissões e autorizações de áreas imobiliárias da prefeitura, elas são por 60, 40, e a prefeitura efetivamente fiscaliza para ver se a função social a que se destina está sendo atendida. Aqui em Rio Preto, nós não temos vislumbrado essa capacidade de fiscalização. No entanto, nós pedimos originalmente no projeto 20 anos, que esse prazo de 5 fosse mudado para 20. Né? Após a votação pela legalidade no plenário da Casa, nós tivemos aí vários vereadores que gostaram do projeto, mas opinaram, deram as suas opiniões, que naquele momento votavam a favor da legalidade, mas que achavam o prazo muito extenso. Né? E então fizemos uma emenda no projeto para que esse prazo fosse reduzido para 10 anos. Depois disso vieram outras subemendas, que vai ser objeto de apreciação agora no método. Mas o projeto em si, ele foi pensado, Matheus, para que nós pudéssemos dar àquelas instituições credibilidade documental, tanto para elas quanto para quem faz o aporte financeiro. Porque é importante para as empresas privadas que injetam dinheiro nessas ações sociais, que elas tenham vislumbrado a credibilidade à sua marca. Então, aquelas entidades que têm só 5 anos e elas ficam à mercê do julgo, da troca de administrador, sim, podem ficar à conveniência e oportunidade daquele administrador que modifica. Então, nós achamos que um prazo maior vai dar segurança jurídica à instituição e àqueles que fazem aporte no projeto social, que posso lhe dizer, a maioria das instituições que tem esse tipo de modalidade de concessão administrativa com o município são instituições sérias, que fazem um trabalho magnífico no nosso município. Nós podemos aí vislumbrar várias, a ABEC, a Associação Beneficente do Evangelho Quadrangular, que nós renovamos agora, que faz um trabalho lá na Zona Norte, Solo Sagrado, fomentando cursos para as pessoas menos abastadas. O próprio projeto Maquininha do vereador Bruno Moura, que atende 2.300 crianças em contraturno, dando alimentações, professores, instruindo no esporte, a Anjos da Guarda. Então, nós podemos aqui citar várias empresas. A Anjos da Guarda, eu não tenho certeza se é uma concessão do município. Posso até estar equivocado. Certo. Mas essas duas que eu lhe disse, tanto o Projeto Maquininha como a ABEC, são concessões do município que fazem um trabalho formidável. E essas instituições também ficam mais confortáveis também para poder investir nesse espaço físico que eles estão instalados, sim, né? Eles não vão perder isso tão cedo, né? Não que vá se perder, mas que às vezes o empresário fala, não, eu gostaria de fazer uma reforma, mas olha, você está investindo seu dinheiro aqui numa coisa. O grande problema, Matheus, que nesses contratos administrativos entabulados com a prefeitura, é que as benfeitorias sim, edificadas nos imóveis, quando do retorno ao patrimônio público, elas não são indenizadas, elas ingressam todas para a administração pública.
Então, a pessoa realmente necessita de uma segurança maior. Sim. Porque como que você investe, muitas das vezes investe quantias altas, só para nós termos uma noção, o projeto Maquininha do Futuro vai passar agora para uma modernização, está sendo investido ali R$1,5 milhão de reais, através da iniciativa privada, em parceria com a iniciativa pública. Dinheiro de doação, como você disse, às vezes você chega para negociar com o doador e vai falar, não, mas eu vou te dar dinheiro e você... Como que você faz ao longo de 5 anos? Ao término de 5 anos, você devolve isso tudo para a administração e corta o benefício? A administração também não tem interesse, porque você também atua na base. Mas seria salutar que nós tivéssemos mais segurança jurídica para todos os lados. Ô, Dan, a gente está falando de grandes projetos assim, de bem comum. Uma outra proposta tua é do passe livre para gestantes carentes também. É um trabalho de mobilidade mesmo, de pensando na categoria de base ali, né? De quem mais necessita. Né? Na verdade, esse projeto... Eu tenho uma preocupação, Matheus, e todo o meu gabinete sabe disso, de não fazermos leis que sejam ilegais. São José do Rio Preto são um dos maiores municípios de leis ilegais declarados pelo Poder Judiciário. Então, como a minha capacidade técnica é a advocacia, eu me preocupo bastante em fazermos leis que não sejam ilegais e que sejam leis voltadas para a sociedade. Essa lei da gestante, foi muito bom nós podermos falar nisso, esse assunto, porque ele não foi votado pelo plenário, ele não foi trazido ao plenário. No entanto, a base, o objeto de pensar foi para as pessoas que possuem mobilidade urbana. E a gestante se enquadra dentro da lei federal, é uma lei federal que traz as pessoas que têm mobilidade urbana. E a nossa preocupação foi tão grande para que esse projeto não seja considerado ilegal, e mesmo assim a comissão, a parecer jurídico deu pela ilegalidade. Perfeito. No entanto, a nossa preocupação tamanha em não ter esse vício no projeto foi que, no último artigo do projeto, nós falamos que esta lei não se aplicaria para os contratos de concessão de serviço de transporte público vigente. Tá. Tanto no contrato agora, como no caso seja renovado pelo plenário da Casa, também não valeria. Perfeito, não valeria. Só valeria para uma próxima licitação, sob pena de nós estarmos ingerindo em orçamento, dotação orçamentária. Então, essa foi a nossa preocupação. Dali para frente. Seria de uma nova licitação para frente, porque já traria no edital a previsibilidade destas pessoas que seriam atingidas pela isenção da tarifa, que no caso é as grávidas, né? Já teria baixa renda. O impacto financeiro desse... E já teria esse impacto financeiro previsível pela administração pública, porque todos sabem, Matheus, que não existe gratuidade dentro do serviço. A prefeitura paga por aquilo. Então, a partir do momento que nós entramos com um projeto de lei auferindo uma gratuidade àquele grupo, a prefeitura vai ter que bancar. Então, nós mexemos no orçamento. Então, a nossa preocupação de não dar a ilegalidade foi que só valeria para a nova modalidade de licitação. Velho, a maioria da população, enfim, acaba associando o vereador apenas ao projeto, ao pilar de fazer lei, de legislar, e a atividade parlamentar é muito maior que isso. A gente que está mais aqui por dentro sabe. Também tem o papel de fiscalização. E gostaria que você comentasse um pouco. A Prefeitura recentemente recebeu autorização aqui da Câmara desse empréstimo dos 300 milhões. Foi uma coisa muito, muito debatida, mas as obras já estavam todas listadas. Agora que entra o papel também do vereador, além de votar, é também fiscalizar como esse dinheiro vai ser utilizado dentro do município? Claro, Matheus, muito boa a sua pergunta e eu fui um dos vereadores que votei favorável a esse projeto de empréstimo dos 300 milhões, porque eu acredito que nós precisamos de obras de mobilidade, de infraestrutura, para que nós possamos atrair empresas no município, empresas essas que vão trazer emprego para a cidade. É uma cadeia. Você fundamenta a infraestrutura e a mobilidade, você atrai empresas e a iniciativa privada faz o seu papel, que é gerar empregos. Inclusive, só dados para você, acredito que você já saiba, mas se você não souber, e todos os munícipes que nos assistem, a previsibilidade, quando esse projeto, eu fui atrás, fui obter informações dele, fui conversar com o secretário Martinho,
A previsão de fomento ao término dos 300 milhões na cadeia, porque essa cadeia não será total, Sim. ela não será pego 300 milhões de uma vez só. Mas ao final dos 300 milhões, a Prefeitura espera que haja de iniciativa privada um investimento de 5 bilhões de reais, pelos investimentos de 300 milhões que a Prefeitura será feita. Então é algo muito vultuoso e é uma aposta no futuro. E eu não tenho problema nenhum de, se no futuro nós ver que errarmos, eu também absorver o erro, porque foi um dos que votei favorável ao projeto. Mas a sua pergunta é crucial, porque o vereador tem 2 pilares. Um é os projetos de lei e talvez, quem sabe, o pilar mais importante é a fiscalização. Eu acho que é condição sine qua non. O vereador que votou a favor deste projeto, todas as obras ali elencadas, ele terá o dever de fiscalizar para ver se essas obras estarão sendo realizadas e se os custos delas corresponderão àqueles que foram, primeiramente, logrados junto com o plano de apresentação dessas obras. Eu acho que isso é um papel fundamental e que o vereador que votou favoravelmente não pode se furtar. Eu acho que ele tem que cumprir esse papel de fiscalização, porque ele deu um voto, ele autorizou para que o prefeito possa fazer isso. Se ele, então, deu um voto e confiou nisso, ele tem que participar desse processo de fiscalização para ver se o dinheiro está sendo bem empregado. Uma outra vertente, né, dentro da atividade parlamentar, que às vezes as pessoas não conhecem, é que o vereador também ele tem, através das indicações, dos requerimentos, ele pode aconselhar o Poder Executivo, né, pode aconselhar autarquias, concessionárias, com relação às demandas da sociedade. Recentemente, o senhor falou de uma demanda muito específica, mas que atinge uma grande parcela daqui de São José do Rio Preto e de uma região que eu acho que é a que mais está se desenvolvendo no momento, a região ali da Zona Leste, do São Decleciano, né? O senhor havia comentado na tribuna a respeito dessa demanda, que eles estavam sentindo a necessidade de um posto específico do Correios ali. Gostaria que o senhor comentasse. Matheus, ontem eu até falei na tribuna da Câmara, na sessão que tivemos de ontem, hoje, São José do Rio Preto, a área demográfica que mais se abarca, que mais cresce, é a região da Zona Leste, né? Você veja que ali nós temos hoje os maiores investimentos em classe B e C, estão na região da Zona Leste de São José do Rio Preto. Uma região que cresce assustadoramente. Você veja ali aquela região de Talhados, indo para Talhados, já está toda quase edificada na vicinal ali, que nós vamos até Talhados, dos 2 lados ali, até o Solidariedade. Até hoje temos uma audiência pública lá. No entanto, essa demanda, ela veio, olha que interessante, né? Essa demanda veio através de atendimentos, né? E a partir disso, o próprio nosso chefe de gabinete mora naquela região. Sim. E nós podemos constatar que aquela região, à medida que ela cresce demograficamente, com essa explosão demográfica, ela também não abarca serviços públicos que traz dignidade às pessoas. Veja só, uma pessoa hoje que recebe uma correspondência e que ela e a esposa trabalham, ou todos os membros da casa que ali residem, ficam o dia inteiro fora e a casa fechada. O correio vai entregar a correspondência, ele faz 3 tentativas de entrega. Sim. Se ele não encontrar ninguém, ele deixa um protocolo que ali ele esteve e um entreposto para que seja retirado. Hoje, em São José do Rio Preto, os entrepostos são lá na Senobelino e aqui próximo, aqui a região do Poço Boiadeiro, aqui perto do antigo Walmart. Então, a pessoa tem que se deslocar da zona leste da cidade de São José do Rio Preto até essas regiões para que possa tirar uma correspondência. Então, achei muito pertinente a demanda, foi uma demanda extremamente oportuna e só tenho que parabenizar o gabinete, porque acredito que, à medida que a cidade cresce, nós temos que fazer indicações para que haja todos os serviços públicos a contento, porque esse é o dever de todos nós, não só do Poder Executivo, do Poder Legislativo também, de fazer com que a cidade seja atingida a todos os munícipes. Ficar sempre atento também com as demandas particulares que podem reverberar no coletivo, né? Sim, o prefeito tem grande importância a partir do momento que ele manda ao titular do serviço, no caso, não competência do município, no caso dos Correios, mas uma reunião política, uma reunião com a autoridade do Correio no município, pode fazer com que haja viabilidade na instalação dessa agência lá na Zona Leste.
Então, eu acho que todos nós devemos concorrer, não só na esfera de atuação nossa. Tá. Eu não acho que nós devemos ficar limitados à nossa esfera de atuação. Eu acho que nós podemos, politicamente, extravasar as nossas esferas. Esse é o nosso compromisso, foi para isso que nós fomos eleitos e é para isso que nós estamos trabalhando. E sair também, é um mandato que eu percebo do senhor, sair também dos nichos, né? Apesar do senhor ter uma forte vinculação com a Igreja Quadrangular, é governar para todos e não pensar também só em nichos geográficos ou regionais, né? Pensar na cidade como um todo. Não, é o que o vereador Bruno Moura fala, né? Nós não temos uma cidade onde ela é comandada por determinado vereador A, B, C, D, E. Nós somos vereadores de uma cidade. Temos bases eleitorais diferentes. Diferença, é outra coisa. Mas governamos e fazemos leis para toda a cidade de São José do Rio Preto. Você ser eleito por uma base não quer dizer que você não verifique toda a cidade. As demandas da Você cidade. tem que estar atento a todos. Eu atendo todos no meu gabinete, inclusive quem não votou em mim. Então, nós não temos que estar preocupados com a nossa base. Nós damos satisfação à nossa base, mas temos que atender às demandas de uma cidade, de um povo. E isso se restringe a uma cidade de 500 mil habitantes, que nem a São José do Rio Preto. Uma locomotiva do Noroeste Paulista. É isso mesmo. Ô Délio, comenta um pouco para a gente com relação a um projeto de lei seu que institui o Dia Municipal do Tradutor de Intérprete da Língua Brasileira de Sinais, a famosa Libras, né? Você tem um caso na família, é isso? É isso, Matheus. Esse projeto, eu tenho um vínculo muito afetivo com as pessoas que trabalham nessa seara, né? Eu tive contato com a língua de sinais quando eu conheci a minha atual esposa, né? Atual não, nunca tive outra. Com a minha esposa e ela tem um irmão deficiente, um irmão surdo. E eu me senti tão pequeno naquela oportunidade, Sim. porque eu não tinha capacidade técnica. Tendo todas as aptidões físicas, eu não tinha capacidade técnica de chegar a ele, de me comunicar com ele. E aquilo me sensibilizou muito. Até hoje eu falo do David, eu sou muito... Isso me impacta, porque eu mudei a minha vida em prol disso, né? Foi aí que eu decidi, então, fazer um curso de Libras. Eu terminei o curso, não tenho a técnica como o Hugo Simone, né? e a Simone têm, apurada, e a rapidez, porque utilizam no seu dia a dia. Mas me comunico com o David de uma forma muito inclusiva, Sim. de uma forma que eu consiga estar com ele em todos os lugares e poder falar com ele, me comunicar do que ele pode, do que ele não pode, onde ele pode se inserir, onde não pode. Então, esse projeto nasceu disso. Esse projeto nasceu dessa vivência pessoal com uma pessoa que é limitada e onde eu vejo que o povo brasileiro não sabe lidar com os diferentes. Então, eu pude ver isso muito com o Deide, porque a pessoa que é surda, muitas das vezes, ela não tem um entendimento, e essa surdez deriva muitas outras sequelas, Sim. que é fruto de uma segregação. A pessoa surda ou uma pessoa que seja limitada de suas aptidões físicas, ela tem muitas limitações sociais. Lembrando que nas nossas sessões aqui da Câmara, o Hugo e a Simone, conforme o vereador citou, fazem aqui a tradução simultânea aqui para o pessoal que necessita, para os surdos, e muitos dos programas da TV Câmara também são traduzidos para Libras, então a TV Câmara também fazendo o papel de inclusão dela. Ô Délio, você, um jovem vereador jovem, né, chegando aqui na Câmara, eu vou conversar sobre um assunto mais espinhoso com você, mas eu sei que você não tem tema que você não fala. Não temos polêmicos. Você já experimentou logo de cara uma situação bastante desagradável, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes de começar esse programa, com relação a uma denúncia, né? E você não se acovardou, né? Foi para cima e não teve medo de usar a tribuna e de se expressar com relação a isso. Eu gostaria que você comentasse um pouco a respeito. Foi uma denúncia anônima que a polícia recebeu com relação a rachadinhas. O
Que lição que fica disso tudo? Isso foi arquivado agora, não é? Que lição que fica disso tudo? Então, Matheus, é um assunto que, como eu não vejo nem como espinhoso. É um assunto que eu trato com a maior naturalidade, porque somos agentes políticos e devemos prestar contas dos nossos atos à sociedade. Eu até lhe agradeço por essa oportunidade, porque é um momento de falarmos com a população. Foi uma denúncia anônima, né? No qual ela dizia que 10 vereadores e um secretário licenciado da Câmara de São José do Rio Preto faziam a famosa rachadinha, solicitavam de seus assessores uma quantia no valor de R$ 800 por mês, sendo recebido todo no dia do pagamento ou um dia após o pagamento da Câmara aos funcionários. Nós temos 9 meses de mandato, Matheus, e fomos eleitos, e o meu compromisso na eleição foi de transformação. Perfeito. Transformação ele não é mudança. Mudança é você trocar 6 por meia dúzia. Você mudou. Transformar é nascer novamente, né? Nós temos muitos vícios das velhas políticas aí, políticas que não aceitam o novo, não trabalham com o fim a que se destinam. E esse foi o lema da minha campanha. Eu sou um advogado e não fazendo desmérito nenhum, e isso é público e notório, qualquer pessoa que entrar na Câmara saberá. Nós temos um salário de R$ 4.631 líquido recebido na minha conta. Eu não dependo da política para sobreviver, tenho a minha profissão muito bem estabilizada, minha esposa concursada, tem um bom emprego, viemos aqui para servir. E por isso a minha indignação. A indignação de uma denúncia infundada, onde a própria Polícia Civil abriu um inquérito por portaria, enquanto o correto era fazer um termo de averiguação das informações ali apostas na denúncia anônima para que não trouxesse aqueles que foram denunciados nenhuma forma de constrangimento ilegal. Exposição, né? Até próprio constrangimento, porque se você... O artigo 5º, inciso 4 da Constituição Federal veda o anonimato, Matheus. Sim. Então, diante dessa circunstância, diante dessa situação, por isso que a jurisprudência pátria dos nossos tribunais, elas pedem que antes de ser instaurado o inquérito policial, faça um termo de averiguação do que é aposto na própria denúncia, porque veda o anonimato. O promotor de justiça foi muito feliz quando deu uma aula de direito penal, né? Falou que nunca deveria ser aberto um inquérito policial, sob pena até mesmo desse constrangimento ilegal e desse abuso de autoridade pelas autoridades que ali atuaram ou pela autoridade que abriu o inquérito policial, mas só tenho que deixar claro à população de São José do Rio Preto que o inquérito foi arquivado por total ausência de provas, por total constrangimento, e que fique claro que o nosso gabinete Odélio Chaves é um gabinete que veio para transformar, que veio para ajudar o município de São José do Rio Preto. Todos os meus assessores fizemos a prestação livre e espontaneamente. Perfeito. Todos os meus assessores foram até a Polícia Civil, prestaram declarações, entregaram os seus sigilos bancários desde o primeiro dia que recebemos o primeiro salário. E eu faço um compromisso com toda a população de São José do Rio Preto, que as minhas contas estão extremamente abertas para que quem quer que seja, tenha qualquer sombra de dúvida, veja que não temos nada a esconder. Viemos aqui para trabalhar e fazer um trabalho sério com ética e moralidade. Odélio, a gente se despedindo da pandemia, né? A gente saindo desse pesadelo, né? E expectativa para os próximos meses, para o final do ano, para o começo do ano que vem, para o ano que vem, as expectativas tanto parlamentares quanto sociais mesmo, quanto humanas aqui que você tem. Olha, Matheus, eu tenho grandes expectativas para o ano que se inicia, para o término deste ano, né? Como nós havíamos aqui falado, eu tenho grandes expectativas que eu vejo no prefeito Edinho Araújo, um embuio de mandar projetos para casa, onde reafirma os 3 pilares básicos da economia local, seja indústria, comércio e serviço, que nós possamos atrair mais indústrias para o município, fomentando a geração de empregos, né? Penso eu que as famílias, que o povo rio-pretense, uma cidade próspera, tudo que adquiri em São José do Rio, tudo que adquiri na minha vida foi dado por essa cidade. Eu amo São José do Rio Preto e gosto muito de ver a prosperidade desta terra, das pessoas que aqui estão. Gostaria muito que vimos os erros que os nossos sistemas
estão vulneráveis, principalmente o sistema de saúde, que nós possamos aprender com tudo isso que se passou, que a pandemia possa demonstrar ao homem que o homem por si só não é capaz de nada. Nós ficamos 1 ano e meio parados e nós devemos saber que existe algo maior acima de nós a quem devemos sempre prestar contas. A palavra de Deus fala que conhecereis a verdade vos libertará. A ser que cada povo de São José do Preto pudesse conhecer a Deus e Deus demonstrasse o amor e o carinho que Ele tem por todos nós, para que todos nós pudéssemos ser prósperos, que todos nós pudéssemos ter renda para criar nossos filhos, com uma educação de qualidade, com serviço de saúde próspero, com segurança, que esse é o desejo do meu coração. E no que depender da Câmara de São José do Preto, que a Câmara esteja mais imbuída, os vereadores deixando de lado os aspectos pessoais e mirando no aspecto geral, um aspecto de melhorias da cidade, que todos nós possamos trabalhar juntos, fraternalmente, para que tenhamos uma cidade, uma sociedade melhor. Temos aí, você pode andar em São José do Preto, temos o peso que a inflação tem ocasionado, tantas pessoas em semáforos pedindo dinheiro, pessoas em situações de vulnerabilidade tamanha. Então, esta pandemia, Mateus, fez com que nós pensássemos mais no lado social do homem. Ontem eu estava comentando com um grande juiz, numa audiência que fizemos pela manhã, que hoje uma pessoa ser encontrada na calçada, dormindo, ou embriagada, ou mendigando, virou um fato natural na vida do homem. Isso é horrível para uma sociedade. Uma sociedade fraterna, galgada nos princípios cristãos, ele se solidariza com aquela situação. Ele nunca quer ver um co-irmão naquela situação. É uma falha de todos, né? Aquilo é de todos. Hoje é a degradação do sentimento humano. Então, eu quero que Rio Preto vivencie esse amor fraterno que nós devemos ter por todos, pensar na coletividade e não individualmente. Esse é o desejo do meu coração para o ano que se inicia. E que nós possamos ter do Executivo uma boa vontade para que isso possa ser efetivado, para que esse plano de gestão inclua esses menos favorecidos e possamos juntos fazer uma sociedade mais fraterna. Odélio, para a gente encerrar, faltou alguma coisa que você gostaria de complementar, algum projeto, alguma coisa? E também para a gente encerrar, convite para o pessoal que quiser ir no seu gabinete, quiser frequentar a Câmara, enfim, um recado para o pessoal lá de casa. Eu queria falar com os munícipes diretamente, dizer a todos que o Gabinete Odélio Chaves está aberto. Você pode nos contactar através das várias mídias sociais, Odélio Chaves Ferreira no Instagram, vereador Odélio Chaves no Facebook. O nosso telefone, se alguém puder me ajudar... 3214-7755. 7755. É isso aí, né? Nosso telefone, porque eu não tenho de cor. E nós temos um WhatsApp do gabinete, que eu também não tenho de cor, mas o irmão Cé pode escrever para nós. A gente coloca aqui embaixo, então, no GC. O pessoal lá de casa fica com todos os seus contatos. Pode ser assim? Pode ser assim. Melhor ainda, a gente deixa todos os contatos. Gabinete aberto para todo mundo. Para todos os municípios de São José do Rio Preto. Tá, joia. Então, eu conversei com o vereador Odélio Chaves, do Progressista. Se você gostou desse programa e quiser revê-lo, é muito simples. Basta procurar no nosso canal no YouTube, você procura lá TV Câmara São José do Rio Preto, digita lá Questão de Ordem Odélio Chaves e você vai poder rever essa entrevista. Eu fico por aqui, mas você continua com a nossa programação aqui da TV Câmara. Te espero no próximo programa. Tchau!